Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu a Tito. Vamos estudar Tito 2, 1 a 15. Nesse capítulo vamos encontrar mais dois assuntos que se relacionam entre si. Trataremos sobre os deveres cristãos, deveres daqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, o poder de Deus, e trataremos também sobre a graça de Deus, graça essa que é uma bênção que proporcionou a nossa transformação de criaturas em filhos de Deus. No primeiro texto, refletiremos sobre os versículos 1 a 10, e no texto final, refletiremos sobre os versículos 11 até 15. Vamos então a essas duas porções da palavra de Deus. Para Tito 2, 1 a 10, eu tenho colocado o seguinte título: Deveres característicos dos cristãos. Anote aí, se você tiver condições, deveres característicos dos cristãos. No primeiro capítulo, percebemos que Paulo tinha instruído a Tito, seu auxiliar, seu companheiro, seu filho na fé, a colocar em ordem aquilo que ainda não estava organizado nas igrejas da ilha de Creta. Tito, então, tinha a função de identificar e escolher presbíteros. Esses homens líderes da igreja deveriam ser treinados e confirmados na fé, pois a igreja enfrentava a ação dos inimigos, isto é, a ação dos falsos mestres. Provavelmente os judaizantes, certamente. Uma das responsabilidades da liderança da igreja, de uma igreja séria, de uma igreja madura, é a de confrontar esses indivíduos que estavam desencaminhando outros pelos seus ensinamentos de fábulas judaizantes e mandamentos dos homens. Ainda hoje, essa é uma das responsabilidades de quem é líder da igreja. O líder da igreja não é aquela pessoa que se demonstra superior a outras, que todos devem lhe ouvir. O líder da igreja verdadeiro é aquele que serve, como o Senhor Jesus disse aos discípulos lá em Mateus capítulo 20. Mas serve de que maneira? Serve, inclusive, ajudando a proteger a igreja de falsas heresias. Por isso que no programa em que nós estudamos as características dos líderes, uma das características é que ele deve ser apto a ensinar. Ele deve ter condições de ler a palavra, entender a palavra e ensinar a palavra. Assim, ele estará protegendo a igreja. Enquanto essas pessoas professavam que conheciam a Deus, elas negavam a sua própria afirmação pela sua desobediência. Essa é uma característica muito clara dos falsos mestres. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam, na prática, pela sua desobediência, que tem esse conhecimento experimental do Senhor. Como afirmamos no programa passado, toda igreja que quer crescer torna-se madura e torna-se uma bênção nas mãos de Deus. Toda igreja que tem esses alvos, ela certamente vai enfrentar a oposição do inimigo, que enviará os seus ministros para tentar derrotá-la, para tentar obter vitória contra os seus membros. E agora, no capítulo 2, Paulo ordena a Tito que ensine em contraste com aqueles falsos mestres, que ensine como as pessoas devem se comportar. Esse, então, é o papel do líder da igreja. Além de proteger, ele deve ensinar. Esse é o papel, na verdade, da própria igreja, em que nós nos aconselhamos mutuamente. Estamos reunidos frequentemente para nos edificarmos mutuamente. E a melhor maneira dessa edificação acontecer é através do ensino, através do compartilhar, através do aconselhamento. Paulo se refere, então, a esse tipo de ensinamento como sã doutrina. Por quê? Porque se ela foi seguida, se ela for obedecida, essa doutrina saudável
levará os cristãos a manterem a saúde espiritual e a crescer espiritualmente, individualmente e como igreja, tornando-se o quê? Um cristão maduro, tornando-se uma comunidade madura e firme no Senhor. Paulo, então, aborda a conduta e as responsabilidades dos diversos cristãos nas bases de idade, sexo e emprego. Primeiro, ele descreve o papel dos mais velhos e depois das mais velhas. Ele detalha as responsabilidades das mulheres mais jovens, observando que as mulheres mais velhas deveriam ensiná-las. A seguir, ele passa aos moços em geral, no versículo 6, e a Tito especificamente no versículo 7, ele passa informações, ele passa o comportamento adequado dos jovens. E pelo fato, então, de Tito também ser um jovem, as palavras dirigidas ao seu auxiliar têm valor para todos os jovens. Finalmente, Paulo conclui essa parte descrevendo a conduta apropriada dos servos, nos versículos 9 a 10. Ainda que suas instruções dadas a cada grupo, obviamente, não sejam totalmente diferentes daquelas dadas a outro grupo, Paulo aborda necessidades específicas e tentações específicas dos vários grupos. Por exemplo, roubo entre servos, falta de submissão entre as mulheres, integridade entre os jovens. Enfim, Paulo vai alertando Tito para que Tito mostre à igreja, à comunidade ao todo, mas particularmente cada faixa etária e cada grupo de cristãos, quais são esses deveres cristãos que Deus requer de cada um de nós. Um motivo forte para se comportarem de acordo com a sã doutrina era não dar qualquer ocasião para os incrédulos acusarem os cristãos de impiedade. Em vez de fazerem com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, os cristãos poderiam adornar, enfeitar, embelezar a doutrina de Cristo através da sua obediência. Então, o princípio que extraímos para esse estudo, baseando-nos nessas ideias e também no texto 2, 1 a 10, pode ser formulado da seguinte maneira. Se você tiver oportunidade, então anote aí, esse é o princípio que temos a partir de Tito 2, 1 a 10. Todos os cristãos têm deveres a cumprir para que com suas vidas embelezem a doutrina de Deus. Eu repito, todos os cristãos têm deveres a cumprir para que com suas vidas embelezem a doutrina de Deus. E nesses versos nós vamos encontrar 5 grupos de cristãos que devem cumprir os seus deveres para embelezarem a doutrina de Deus. O primeiro grupo com deveres a cumprir é o grupo dos homens idosos, dos homens mais experientes. Veja o versículo 2. Que características deveriam ter esses homens idosos? Que características devem ter esses homens idosos? Devem ser temperantes, devem ser respeitáveis, devem ser sensatos, devem ser, veja bem, sadios na fé, no amor e na constância. Poderíamos detalhar cada uma dessas características, mas, em resumo, o que Paulo está dizendo para Tito é que deveria instruir, com todo respeito, porque são homens mais idosos, instruir esses homens a se tornarem exemplos para a comunidade da fé. Veja só, essas características, eu repito, temperança, respeitável, sensatez, sadio na fé, no amor e na constância, em resumo, eles devem ser exemplos, devem ser modelos para a comunidade da fé. O segundo grupo com deveres a cumprir é o grupo das mulheres idosas. Veja os versículos 3 e 4. Também essas senhoras, dentro da igreja, dentro da comunidade, elas merecem um destaque, porque são aquelas senhoras, muitas vezes até algumas delas viúvas, mas são mulheres piedosas, de oração. E veja também 4 características. Elas devem ser sérias no seu proceder, não devem ser caluniadoras, não devem ser escravizadas a muito vinho e devem ser mestras do bem, porque
Sim, elas estariam ajudando as jovens senhoras nos seus relacionamentos matrimoniais. Em resumo também, essas senhoras idosas devem ser dignas de confiança, isso é, devem ser mulheres piedosas que inspirem confiança na comunidade, nos mais novos. Quando muitas vezes nós temos um pedido de oração que tem nos apertado o coração e nós queremos compartilhar com alguém, não é para alguma senhora idosa que nós recorremos, sabendo que ela é uma mulher de oração? É exatamente isso que Paulo está dizendo para Tito, para que ele alertasse essas senhoras idosas do privilégio que elas têm de poder ministrar para os mais novos dentro da igreja. Mas para isso, elas precisavam ser inspiradoras também de confiança. Eu queria só destacar 2 pontos aqui. Não devem ser caluniadoras, isso é, não devem ser fofoqueiras. Temos que controlar a nossa língua. E não devem ser escravizadas a muito vinho, porque o vício realmente tira a qualificação de uma pessoa cristã. E aqui, nos nossos dias, infelizmente, nós temos muitos mais vícios que evitar. Lá, aparentemente, o vinho era um problema muito sério. Aqui, a bebida, o fumo, as drogas, a novela, enfim, muitas vezes, esse ser escravizada tira a qualificação de uma senhora que poderia ser uma bênção na comunidade cristã. O terceiro grupo com deveres a cumprir é o grupo das jovens senhoras. Essas jovens senhoras devem ser amorosas para com seus maridos, sujeitando-se a eles. Devem ser amorosas para com seus filhos, devem ser sensatas, devem ser honestas, devem ser boas donas de casa. O que essas qualificações, essas características nos dizem? Dizem que as mulheres jovens, essas jovens senhoras, devem ser o quê? Em resumo, pense comigo. Elas devem ajudar os esposos a construir o lar, a edificar esse novo lar que está nascendo. Amando seus filhos, amando seus maridos, sendo honestas, sensatas, exercitando a bondade, veja o versículo 5. O quarto grupo com deveres a cumprir é o grupo dos jovens. Os jovens são sempre dinâmicos, expansivos, e Paulo então instrui o princípio que nós devemos pegar desses versículos 6, 7 e 8, porque aqui temos também um princípio que inclui o presbítero Tito, o auxiliar Tito, o pastor Tito, era um jovem também. Veja só, devem ser criteriosos, tornar-se o padrão de boas obras, ser capaz de ensinar com integridade, com reverência, com linguagem apropriada. Enfim, há uma quarta característica que eu creio que é a característica que resume o comportamento dos jovens. Eles devem impedir as acusações do inimigo. Meu querido amigo, jovem, eu tenho recebido alguns e-mails de jovens que têm procurado alguns aconselhamentos, jovens novinhos, 16, 17, 18 anos. O que a Bíblia espera de você é que você tenha uma vida tal, uma vida bonita, que o inimigo não tenha condições de te acusar. Em quinto e último lugar, o grupo que deve agir de uma maneira cristã é o grupo dos empregados. Versículos 9 e 10. Devem ser obedientes, não devem ser respondões, não devem furtar e devem dar toda a prova de fidelidade. O que se espera de um grupo de cristãos que serve a outros é que eles sejam bons servos, que sirvam ao seu patrão como se estivessem servindo ao Senhor. Muito bem, diante desses deveres, nós perguntamos por que precisamos obedecê-los. Versículos 5, 8 e 10 nos dizem claramente as razões. Primeiro, para que a palavra de Deus não seja difamada. Segundo, para que o adversário seja envergonhado, não tendo do que acusar os cristãos. E, em terceiro lugar, para que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja embelezada. Muito bem, olhando então para os versículos 1 a 10, nós temos esse extrato. Isto é, o viver cristão deve ser um viver digno.
E agora, quando olhamos para os versículos 11 a 15, nós percebemos por que razão devemos viver dessa maneira. Além dessas 3 que eu mencionei, há uma outra maneira especial. Versículos 11 a 15. É porque um dia eu e você fomos atingidos pela maravilhosa graça de Deus. O título, então, para os versículos 11 a 15 do capítulo 2 é A Maravilhosa Graça de Deus. Muito bem. Nesse texto, nós temos o seguinte princípio que fala ao nosso coração. Todo cristão deve apresentar um viver coerente com a manifestação da maravilhosa graça de Deus que o transformou. Eu repito, se você puder, anote, porque esta é uma frase que você deve checar, você deve utilizar para avaliar a sua vida. Todo cristão deve apresentar um viver coerente. Coerente com o quê? Coerente com o nome que você leva de cristão. Todo cristão deve apresentar um viver coerente com a manifestação da maravilhosa graça de Deus que o transformou. Avalie sua vida. Você foi transformado pela graça de Deus? Eu espero que a sua resposta seja positiva. Então, nesse texto, nós vamos encontrar 3 verdades fundamentais sobre essa maravilhosa graça de Deus que nos atingiu e nos transformou. A primeira verdade aponta para as características dessa maravilhosa graça de Deus. Veja o versículo 11. Essa graça é de Deus. Ela foi originada lá na eternidade. Essa graça é manifestada a todos. Todos nós podemos reconhecê-la. A graça é salvadora, isso é, ela tem um propósito específico, não é uma graça comum, como, por exemplo, o sol, a chuva, que cai sobre ímpios e justos. Não, essa graça é graça salvadora. Manifestou-se para aqueles que creem no Senhor Jesus. Essa graça é universal. Todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, podem recebê-la. Essa graça é só experimentada quando cremos em Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade. Características especiais dessa maravilhosa graça de Deus. A segunda verdade aponta para a personificação dessa graça de Deus. O que é personificação? É exatamente termos um substantivo transformado numa pessoa. E quem é a pessoa que representa, que é a graça de Deus? É o Senhor Jesus. Paulo diz para Tito que o Senhor Jesus é o nosso grande Deus, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador que se deu por nós, que o Senhor Jesus é quem nos purifica, nos separa para si. Ele quer fazer de nós um povo exclusivamente seu. O Senhor Jesus quer separar para si um povo zeloso de boas obras. E o Senhor Jesus é quem nos redime de toda a impiedade. Querido amigo, anote um texto, por gentileza, com relação a essa prática de vida que você deve ter. Atos 10:38 diz que quando o Senhor Jesus esteve entre nós, ele agia fazendo o bem. Se você é cristão, você deve agir fazendo o bem. E a terceira e última verdade aponta para a finalidade dessa graça de Deus. Com que objetivo Deus manifestou essa graça para nós? Ele deseja que nós rejeitemos toda impiedade e as paixões mundanas. Ele deseja que nós vivamos sensatamente. Ele deseja que nós vivamos justamente. Ele deseja que eu e você vivamos piedosamente. E, por fim, ele deseja que nós vivamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Cristo. Quero concluir, então, esse estudo considerando o versículo 15. Deus demonstrou a sua graça para com a humanidade, enviando o seu Filho para morrer na cruz. A mensagem do Evangelho é que podemos nos tornar parte desse novo povo, desse povo especial, quando recebermos a maravilhosa graça de Deus. Querido amigo, você já experimentou essa graça sobre a sua vida? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.